E aí, Isis? Bom dia, bom dia. Excelente quarta-feira. Desculpa, terça-feira. Dia começando com uma chuvinha aqui em Santa Rosa, né? Começando de uma forma bem agradável. Vamos ser pontuais aqui, então quero dar as boas-vindas a todos vocês que vão chegando, que estão aí no YouTube, que estão também no Facebook, aqui no Instagram também. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso terceiro encontro do V3+, o nosso encontro que a gente discute estratégias para prestadores de serviços que já funcionaram para mim e que, se funcionaram para mim, também podem funcionar para vocês. E no episódio de hoje, eu vou contar para vocês como eu fiz para vender mais em 2 meses o meu resultado que havia vendido em 1 ano. Então, para você que em algum momento está em dúvida de como bater as metas ou como atingir um melhor resultado, vem comigo que eu vou te ajudar de uma forma muito simples e que funcionou para mim com bons resultados. Então, eu sou Tamara Davis e hoje, além de nós estarmos falando sobre isso, eu vou ensinar para vocês um método que é muito fácil de aplicar não só nos teus negócios, mas na tua vida também. Se você acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas que também trabalham com vendas e também são prestadores de serviço, vamos aproveitar e vamos enviar para eles. Eu também vou enviar aqui no aviãozinho, aqui embaixo, galera, tem um aviãozinho e vocês podem mandar para todas aquelas pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar ou que precisam vender mais, agora um ano novo iniciando. Então, bora lá fazer acontecer, certo? Estou enviando aqui para o pessoal. Perfeito. Então tá jóia. Pessoal, ano novo começando, novas metas começando e a gente precisa fazer algo de diferente, né? Um ano novo, ações novas. Mas antes da gente começar e de eu contar para vocês o que funcionou para mim e o que eu aplico muitas vezes nos meus negócios, nos meus projetos, eu vou convidar vocês para que vocês encontrem, se vocês estão se arrumando para o trabalho, se talvez vocês já estão indo para o trabalho ou estão me assistindo, uma posição confortável. Vou convidar vocês para nós nos concentrarmos no momento presente e realmente colocar uma intenção no nosso encontro de hoje. Tá? Então, encontre uma posição confortável. Se vocês acreditarem que podem parar esses 2 minutinhos, vou pedir para que vocês fechem os olhos de vocês, se concentrem na respiração, nesse momento presente, e coloquem uma intenção. Talvez nesse momento você precisa fazer uma mudança na vida de você, na sua vida, na vida da sua família. Você precisa trazer novos resultados, você quer contar uma nova história. Então, coloca a tua intenção nesse momento. O que você quer atingir no dia de hoje, nessa semana, no trabalho, na família, nos teus relacionamentos, que foi um tema que a gente falou ontem. E no momento que tu colocar a tua intenção, aproveita para agradecer também todas as coisas boas que vêm acontecendo já na tua vida e que talvez possam parecer muito naturais e talvez a gente esquece no dia a dia de dar valor para as coisas simples e para as coisas que já funcionam. E nesse momento, intensifica a tua intenção. Peça para que o Criador derrame as bênçãos e coloque todas as forças. Talvez nesse momento você está cansado, então que Ele coloque todas as forças para que realmente você, como prestador de serviço, consiga entregar o teu melhor servir. Não só para o teu cliente, mas para as pessoas que trabalham contigo, para a tua família, para aquelas pessoas que tu serve também. Forma de agradecimento, a gente agradece e começa a nossa live de hoje. Bom dia, pessoal! Bora lá começar então o nosso terceiro encontro do V3+. E hoje eu vou contar algo para vocês, pessoal, que foi muito marcante na minha vida e na vida das pessoas que se envolveram nesse projeto tão bonito que eu desenvolvi, foi aqui em Santa Rosa, e que contemplou várias pessoas. Como alguns de vocês sabem, eu tive a oportunidade de trabalhar na Disney. Quando eu entrei na minha faculdade, para quem me assistiu ontem, né? Eu estava trabalhando no Banco do Brasil e eu sentia que eu queria algo a mais. E as oportunidades me prepararam para eu conseguir esse estágio lá.
E eu fiquei trabalhando lá por 4 meses, no ano de 2006, no ano de 2007, e depois, todos os anos, eu fui levando grupos de alunos que completavam 15 anos, formaturas, cheguei a levar um grupo de pessoas que foram estudar, fazer os bastidores da Disney, que é um programa muito legal, em que tu consegue conhecer tudo o que acontece por trás, toda a preparação. E às vezes a gente acha que, por exemplo, a Disney é uma empresa muito diferente do que a nossa, que pode ser um escritório, pode ser uma escola, pode ser uma empresa de consultoria, um escritório de arquitetura, odontológico, enfim, qualquer prestação de serviço tem uma conexão muito próxima com a Disney. E quando eu conheci os bastidores da Disney, né, quando eu fui levar um grupo para conhecer os bastidores da Disney, eu já havia trabalhado lá, mas eu fui entender que realmente a Disney não tem nada muito diferente do que a nossa empresa no dia a dia, a não ser a cultura. A cultura é algo que é muito forte dentro da Disney. E antes de eu contar para vocês o que de fato fez eu fazer as vendas de 2 meses, né, de 1 ano e 2 meses, eu quero que vocês pensem como que estão as metas de vocês. Quais que são as metas? Elas estão claras? A meta anual, semestral, trimestral, ela está clara para você? E ela está clara para as pessoas que são responsáveis e também são envolvidas nessa meta? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a gente não atinge os nossos resultados, ou até reclama que as coisas não estão boas, mas nem nós temos clareza do que verdadeiramente a gente quer atingir na semana, no mês, no ano. E às vezes a gente até tem clareza do que a gente quer, mas a gente esquece de traçar um plano ou de desenvolver uma estratégia para atingir esses resultados e continua também reclamando, né, que não está legal, que as coisas poderiam ter sido diferentes. E ainda eu quero fazer uma terceira pergunta. O que acontece quando a tua equipe tem as metas claras, tem o plano claro e não atinge as metas? Porque quando a gente atinge as metas, a gente vai lá e comemora, né? Mas quando a gente não atinge as metas, o que acontece para você, como dono dessa empresa, como responsável por esse resultado, e ainda pelas pessoas que são envolvidas? Porque às vezes a gente acha que não atingir as metas é responsabilidade de fatores externos, que são aqueles pontos que a gente não consegue controlar. Por exemplo, nesse momento está tendo o coronavírus. A economia, mesmo que na região que nós estamos inseridos ela não balançou muito, ela pode ter alguns efeitos e pode sim ser um problema. Mas quando as metas estão claras e o plano está bem estruturado, dificilmente a gente não atinge os resultados. E foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu consegui ter esse resultado, que foi um resultado fora da linha, um resultado fora da curva. E aí, continuando a história, eu voltei depois dessa missão, né? Que o programa se chama Backstage Magic. Então, o que vê nos bastidores da magia. E, gente, às vezes a gente acha que nossos problemas são tão grandes. Quando eu visitei os bastidores, eles estavam com problema na questão dos lixos. Imagina a quantidade de pessoas que passam no parque. Naquela época, ainda, né, as coisas funcionavam de uma forma normal. Os parques recebiam em torno, gente, é muita coisa. Os parques recebiam em torno de 150 mil visitantes por dia. E era uma época fora de temporada, então é muita coisa. Imagina 150 mil pessoas almoçando no parque, fazendo lanche, utilizando os banheiros. Então, a quantidade de lixos que eles utilizam é enorme, né? E para quem não sabe, a Flórida até então ela era um pântano. Então, o problema deles era um problema muito grande e talvez muito maior do que os problemas que a gente enfrenta hoje em dia. E aí me fez pensar, porque quando a gente escuta falar sobre Disney, a gente escuta que tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é mágico. Mas muitas vezes a gente esquece que o que faz a Disney ser mágica e o que faz a Disney acontecer são as pessoas. E são as pessoas que fazem a Disney acontecer, são as pessoas que fazem no nosso negócio acontecer. Tanto aquelas pessoas que realizam a prestação de serviço, quanto aquelas que compram e utilizam do nosso serviço. E é ok, eu voltei
E eu lembro que eu fiz uma fala para o meu grupo de pessoas que eu lidero, de vendedores, logo depois que eu voltei. E o tema da palestra, né, da fala que eu fiz era: qual é o teu problema? Eu contei todo o problema que estava acontecendo lá e eu perguntei: qual que é o teu problema? Qual que é o problema que nós temos hoje? Então eu pergunto para você: qual que é o problema que tu tem hoje? O problema pode ser teu pessoal, pode ser o teu profissional, pode ser o teu com a tua equipe, pode ser o teu com as tuas metas. Porque quando a gente identifica um problema, a gente precisa encontrar uma solução. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Na época, eu tinha uma equipe de 3 pessoas aqui em Santa Rosa, e uma dessas pessoas me disse: Tamara, eu também quero ter essa oportunidade que tu teve, eu também quero conhecer os bastidores da Disney. E eu falei: perfeito. A pessoa pediu, né, essa oportunidade, e eu falei: vamos fazer essa possibilidade acontecer. Quando que tu pensou em fazer isso? Eu pensei em levar um grupo de alunos que vão querer, na época ela não queria que eles fizessem a missão, mas que vão querer curtir, vão querer aproveitar o parque. Perfeito. Qual o público que tu quer? Eu perguntei para ela, né? Ela falou: eu não quero levar adolescentes, eu quero levar mães e filhos. Falei: ótimo, vamos organizar. Eu nunca tinha levado um grupo de mães e filhos para Disney. Só que essa ideia, ela surgiu no finalzinho de fevereiro. E ela queria levar o grupo em outubro. Para quem já foi viajar para os Estados Unidos, sabe que a gente precisa ter uma organização, precisa ter um planejamento, precisa emitir passaporte, precisa emitir visto, precisa fazer as reservas do parque, dos hotéis. E ainda mais era algo novo, né? Que era mães e filhos. E naquela pergunta do qual é o teu problema, a dificuldade dela era não conseguir vender intercâmbios. Então, até então, esse era o problema. E aí, ok, a gente fez um sprint, que é uma ferramenta que no final da minha live eu vou deixar disponível para vocês no canal do Telegram. Então, se você ainda não está no meu canal do Telegram, já anota aqui para não esquecer, e no final da live tu vai até o canal do Telegram, porque durante esses 21 dias de live vai ter conteúdos muito legais que podem ajudar você e o teu negócio a crescer e a prosperar. E eu vou deixar um modelo, um método sprint para que vocês possam conhecer, além das ferramentas que eu vou apresentar para vocês na live de hoje. E aí a gente fez um sprint, definiu bem certinho qual era o público que nós queríamos, qual era a idade, qual era o roteiro, quais eram os dias do embarque. E os Estados Unidos têm uma cultura que em outubro acontece o Halloween, que é o Dia das Bruxas. E eu tenho uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, e na conversa a gente começou a alucinar algumas coisas. Vamos fazer tal coisa, né? Aquele momento de brainstorming com a equipe. E aí surgiu a ideia da gente aproveitar o final do mês de outubro, que era Halloween, né? Fazer o Trick or Treat, que é o doces e travessuras. E além de levar as crianças para a Disney, proporcionar uma experiência diferente. Então, qual que está sendo realmente a ideia fora da caixa? Porque a gente precisa ter uma ideia fora da caixa para conseguir ter resultados diferentes. Qual que está sendo a ideia fora da caixa que nesse momento tu está tendo? Ou se ainda você não está tendo, qual que é a ideia fora da caixa que tu pode ter para ser realmente diferente de tudo aquilo que tu já fez? E ser diferente de tudo aquilo que tu já ofereceu para os teus clientes. E é legal a gente pensar porque nós estamos acostumados, e quando nós estamos no piloto automático, nós estamos acostumados a pensar mais do mesmo. E a gente, às vezes, não está dando certo assim, e a gente bate porque a gente quer que dê certo assim. Sempre funcionou, mas agora não funciona mais. Então chega um momento que a gente precisa mudar o nosso pensamento. Fazer algo simples para mudar o pensamento. E esse momento que a gente decidiu, então, fazer esse grupo, e que a minha colega decidiu que ela queria ir junto, a gente precisava ter uma meta mínima de pessoas para conseguir dar conta das mães e dos filhos, porque a gente decidiu fazer idades diferentes, então eram de 5 a 12 anos. E vocês sabem que de 5 a 12 anos existe uma diferença muito grande entre as crianças. Então precisava ter uma pessoa que ficasse com as crianças, né, de uma certa idade, com as crianças de outra certa idade, e outras que fosse acompanhar as mães, né? A gente fez
compra nos outlets, então nós contratamos uma personal shopper que ajudou as mães a fazerem compras, e a gente teve aulas de inglês com professores dentro do hotel. Então, realmente foi uma experiência muito legal para as mães. Esse foi o nosso diferencial competitivo. E talvez você possa estar pensando, nossa, mas quanto que isso de fato custou? Quando a gente pensa quanto que o nosso cliente vai pagar, e talvez a gente não pagaria pelo que o nosso cliente vai comprar, o problema começa a acontecer. Porque daí a gente acha que não é viável, a gente começa a achar que não é possível. E quando a gente começa a criar barreiras para as coisas não acontecer, elas não acontecem. E tem uma frase do Walt Disney, que eu quero até que vocês anotem. Tem uma frase que o Walt Disney fala assim, que falava, né, quando ele tinha um desafio muito grande. The ticket is already printed. The ticket is already printed. The ticket, o ticket mesmo, né? O ticket que tu vai utilizar para entrar num jogo, o ticket que tu vai utilizar para entrar numa arena, ele já está impresso. Então, the ticket is already printed. Sabe aquele momento que tu sabe que tu tem que fazer algo, mas tu fica escutando aquelas vozes que dizem, mas vai ser difícil, vai te tirar da zona de conforto, ter que dar o quilômetro extra, tu vai ter que fazer várias coisas a mais, e aí tu sabe que tu precisa fazer, mas aquelas vozes ficam te segurando? A partir de hoje, utilize essa frase, the ticket is already printed. Não importa quando tem um show, se tem chuva, se não tem, a pessoa, né, o artista, ele vai estar lá. E quando é algo que realmente é extraordinário, é algo que vale a pena, a plateia também vai estar. Então pensa nesse momento, qual que é o show que tu pode oferecer para os seus clientes? Qual que é o show que tu pode oferecer para a tua plateia? Quem são as pessoas que vão querer pagar para estarem junto com vocês? E aí, ok, nós decidimos e no início de março nós lançamos o programa. Nós lançamos o programa, só que para quem sabe, esse período de março para a escola, fevereiro e março, que foi quando surgiu essa ideia, é um período muito maluco, né? Porque tem rematrícula, tem alunos novos, e essas poderiam ser as nossas desculpas. Mas eu nunca vou esquecer que eu estava no quadro, né? Eu estava no quadro branco e eu escrevi essa frase. Eu falei, the ticket is already printed. Pronto, temos um dia, temos uma programação, e agora o que a gente precisa fazer é entender de que forma nós vamos fazer esse caminho até poder chegar lá. E aí nós criamos uma estratégia juntos, né? Um planejamento. E às vezes a gente cria o planejamento, mas é difícil executar o planejamento, porque vem muita coisa extra, principalmente para nós, né? Que somos prestadores de serviço, que precisamos cuidar do financeiro, aí precisamos estar prospectando novos clientes, aí deu problema numa prestação de serviço que eu fiz antes, aí eu tenho que voltar, tenho que retomar, tenho que rever, e aí às vezes a gente fica naquela vala, né? Fica andando em círculos, fica naquele mesmo ponto e esquece de dar o próximo passo. E aí eu tenho um planejamento para hoje, a meta tá clara, o plano tá claro, mas por algum motivo eu decido não executar o plano. E aí tem uma coisa que se chama hiperfoco. Eu criei uma estratégia que eu disse, bom, se todo mundo tem que estar com a passagem aérea nas mãos até o final de agosto, todo mundo vai ter que estar com o visto organizado até o final de julho. E para comprar um programa para os Estados Unidos, tem uma questão de um orçamento familiar também, né? Então, não é de uma hora para outra que todas as pessoas conseguem. Então, era um público mais, não vou dizer seleto, mas era um público mais restrito, não tinha um volume tão grande de possibilidades. E aí, nós utilizamos uma ferramenta, que essa ferramenta eu vou apresentar para vocês hoje, que é uma ferramenta que fez toda a diferença. Ela é uma ferramenta de design thinking. O design thinking é um tipo de gestão ágil, né? Ele faz com que a gente consiga ter uma agilidade nos nossos processos também. E essa ferramenta, ela traz muita clareza. Porque o que geralmente acontece quando a gente decide fazer um brainstorming com a nossa equipe? Reunimos as pessoas, colocamos elas nas salas, né? E temos um problema, né? Aí você vai perguntar, qual é o problema? O nosso problema era como podemos vender 40 programas de intercâmbios para mães e filhos. Esse era o nosso problema. Então pensa agora, escreve
qual que é o seu problema? Qual que é o problema que tu quer resolver? E aí, nós colocamos um quadro. Como podemos vender 40 programas para mães e filhos em 60 dias. Então, quanto mais específico, melhor. Poderia ser 2 meses, poderiam ser 8 semanas, mas ter clareza, porque todo o evento tem que ter, né, de meta, tem que ter um dia para começar e um dia para acabar. E entre o dia que começa e acaba, precisam ter os checkpoints, que são aqueles momentos que a gente vai parar para ver se a estratégia está funcionando. Se o problema está sendo no processo, se o problema está sendo nas pessoas, ou então se a gente pode estar comemorando já os resultados e talvez intensificar eles. E aí, essa ferramenta que eu vou ensinar vocês, ela é uma ferramenta que tu faz o brainstorming em silêncio. Então, tu vai comprar alguns post-its para as pessoas que vão participar, né? Que são aqueles adesivinhos, onde tu escreve as ideias que vão vindo. E as pessoas precisam ficar exatamente 5 minutos em silêncio total. Por que em silêncio total? Porque se eu estou fazendo um brainstorming e eu começo a fazer o brainstorming, vem uma ideia, alguém fala essa ideia em voz alta, e essa ideia eu vou construindo outras ideias. E quando eu ver, eu estou num ponto, eu já estou viajando lá para o outro. E aí eu vou querer resolver o problema. Mas eu ainda não posso resolver o problema, porque a pergunta é específica. Como podemos? Então, não é só uma solução, são várias. E nesses 5 minutos, em silêncio absoluto, cada pessoa que tiver os seus post-its vai utilizar a maior quantidade de post-its com todas as ideias que vierem na cabeça. E essas ideias, elas não têm limites, elas não têm fim. Tu vai colocar todas, pode ser a coisa mais maluca que vier, tu vai colocar. E aí foi o que a gente fez. Esse brainstorming nós fizemos entre 2 pessoas. Eu e essa minha colega que veio com a ideia de fazer o programa. Ela ainda não tinha tido experiência de formar grupo, ela nunca tinha ido para a Disney, nunca tinha ido para os Estados Unidos, já tinha vendido intercâmbio, mas uma quantidade bem menor. E aí foi o que a gente fez. 5 minutos no cronômetro, em silêncio total e absoluto. E aí eu lembro que os posts são coloridos, né? A gente encheu o quadro de várias ideias. As ideias, geralmente, quando nós damos, elas são muito interessantes para nós. E às vezes até elas podem ser interessantes para os outros. Mas para tirar a prova real, depois de fazer a ação, criar o problema. Qual que é o problema? E escrever como podemos resolver o problema em tanto tempo, ou com tantas pessoas, ou de que forma. E ficar 5 minutos em brainstorming absoluto, escrevendo todas as ideias, nós chamamos 5 outras pessoas, 5 outros colegas que já tinham tido experiências com intercâmbio, formação de grupo diferente. Então é importante, gente, a gente conversar com pessoas que já resolveram esse problema em algum outro momento. Talvez não esse problema específico, mas que têm experiência na área, que já viveram por isso em algum momento. Então, a gente sempre aprende muito mais com pessoas que já passaram pelo processo, com pessoas que já viveram isso. E aí, o que a gente fez? A gente chamou 5 pessoas, 5 colegas, que já tinham vivido essa experiência de uma forma similar, para votar. Cada um tinha direito, eram 5 colegas, e cada um tinha direito em 5 ideias. E as ideias poderiam ser votadas, por exemplo, uma das ideias era, né, criar um lançamento oficial e chamar as mães para dentro da escola. Essa era uma das ideias. E essa foi uma das ideias mais votadas. Então, eram 5 colegas, e aquela ideia poderia ter 5 votos. Não importava, cada um poderia ter direito a 5 votos da melhor ideia. E uma das ideias é a ideia ouro, é aquela ideia que realmente é uau, essa é uma ideia legal, essa parece ser uma ideia diferente de todas as outras. E na ideia ouro, cada um tem direito a votar numa ideia. Por quê? Porque seriam 5 ações que precisavam ser feitas como primeiro ponto. Essas ações não poderia ter nada que acontecesse que as ações não fossem executadas. Então, é muito importante entender quais são as 5 ações, as cinco ações que você precisa fazer para resolver o teu problema hoje, agora, esse mês. E também entender que não é só você que precisa se responsabilizar na solução. Você vai ser o líder
E quem pode executar essas ações podem ser teus colegas, podem ser pessoas que trabalham junto contigo, ou talvez até pessoas que tu vá convidar para te ajudar a resolver esse problema. Porque às vezes a gente vê uma solução e diz assim, nossa, essa solução é um novo problema, porque eu também não sei responder ele. Então agora, escreva aí qual que é o problema que você quer resolver utilizando a ação que nós vamos definir agora na sequência. Então escreva, dá um tempo aí, qual é o problema? Para quem entrou agora, né, entrou há pouco, qual é o problema? Sabe aquela pedrinha no sapato que está incomodando, que pode ser algo negativo, ou aquilo que tu quer fazer, que vai te levar do ponto A ao ponto B com muita velocidade. Qual que é o problema que tu quer responder? A Fabi disse que gostou da frase, faz todo sentido. The ticket is already printed. Isso aí. Ok? E agora, juntos nós vamos fazer isso. Eu vou te ajudar, tá? Tu escreveu qual que é o problema. Aquilo que tu quer mudar, aquilo que tu não quer mais que continue assim. Que vai precisar ter um movimento, que vai precisar ser algo diferente. Ok? Então, o problema está escrito. Agora tu vai colocar como podemos. É legal ter mais do que uma pessoa junto contigo, tá? Mas se for algo muito íntimo, algo que tu não quer compartilhar com outras pessoas, tu vai colocar como eu posso. Como eu posso, ou então, como podemos. Aí tu vai colocar o problema que tu tem para resolver. Por exemplo, eu preciso aumentar em 30% o meu número de clientes. Ok, 30% representa quantos clientes? 10, 15, 20, 30. Então, seja bem específico. Caso, como podemos aumentar 15%? 15% coloca aí do lado, a quantidade de clientes. Ou então, como podemos, se tiver que reduzir um custo, né? Como podemos reduzir o nosso custo em 20%? Ou então, como podemos lucrar mais ou faturar mais? Seja bem específico, tá? Então, coloca o problema aqui e aí defina o tempo que tu quer para resolver esse problema. Então, como podemos aumentar 30% dos nossos clientes em 6 meses? Que é importante, a meta não pode ser muito longa, tá? Até um ano, ok. Quanto mais curto for o período das metas, mais intensidade a gente vai colocar. Por quê? Aí a gente utiliza o hiperfoco. Vocês já ouviram falar do hiperfoco? O hiperfoco é aquilo que vai fazer com que eu deixe todas as atividades acontecendo de uma forma normal na minha rotina, porque afinal a vida não pode parar, mas quando eu for centralizar nessa atividade aqui, que eu sei que vai me levar para um outro nível, eu desconcentro de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Desligo o telefone e eu foco naquilo que eu preciso. Se eu tiver que fazer mais ligações, eu não vou sair da sala até cumprir a quantidade de ligações que eu me propus. Então, o hiperfoco nos ajuda a sair de um ponto para o outro, certo? Ok? Então, metas curtas, mais intensidade. Metas curtas, mais mensuração de resultado, com mais rapidez, ok? E aí, nesse momento, tu já tá com a primeira parte da atividade feita. Tu já tá definida, né? Agora, nesse momento que tu já definiu o como podemos e o que tu quer realizar, se isso fizer sentido, tu pode olhar para tua folha agora e ver, faz sentido? Se tu sentir assim que realmente o coração bateu mais, o olho brilhou, tu sentiu inclusive uma emoção no corpo, ok, faz sentido. Agora tu vai, né, comprar os seus post-its, vai se organizar e vai escolher alguém que tu vai confiar essa missão junto contigo, alguém que seja alguém importante. E tu vai contar para essa pessoa que tu aprendeu a frase do Walt Disney: The ticket is already printed. The ticket is already printed. Mas tem que ser aquela pessoa que vai estar junto contigo e não vai ficar achando problemas antes de vocês fazerem um brainstorming, ok? E as 5 pessoas que vocês vão convidar, que podem ser 3, podem ser 5, de 3 a 5 é um número bom, tem que ser pessoas que vocês não vão explicar todo o problema. Vocês vão explicar já o que vocês querem resolver. Então, não explique o problema, já vai para a ação, já vai como podemos. Então, tu vai ler com essas pessoas o como podemos e todas as ideias do brainstorming para vocês. Porque nesse momento, pessoal, vocês vão começar a criar uma cultura de resultados, uma cultura de mensuração.
Nos próximos dias, ao longo dos dias, já está preparada uma das minhas lives, que eu vou ensinar a vocês uma ferramenta de coaching que se chama Roadmap. A Roadmap ela é excelente para mensurar resultados. Então, agora a gente está criando uma solução de problemas. Eu expliquei para vocês de que forma, em 2 meses, gente, e vocês sabem que não é tão simples vender intercâmbio, não é tão simples ter pessoas que estão preparadas, que conseguem folga, que estão disponíveis para fazer um programa. Então, mais uma vez, poderiam ter muitas desculpas. Mas, realmente, The Ticket is Already Printed fez com que a gente conseguisse vender em 2 meses, em 60 dias, tudo aquilo que a gente havia faturado e vendido em quantidade de volume de vendas no ano anterior. Então, mostra que se de fato nós estamos comprometidos e se a meta verdadeiramente faz sentido, o esforço ele é compensador. O esforço, de fato, vale a pena. Ok? Essa ferramenta que eu expliquei para vocês que ela é muito fácil, que ela é muito simples de ser aplicada, que é o Como Podemos, ela é tirada, eu retirei ela do livro Sprint, tá? Ele é um livro que é muito legal, eu super recomendo a leitura. Depois, quando vocês subirem no canal do Telegram, já vai ter indicação para vocês lá. E ela é muito legal para utilizar em equipe. Empresas grandes como o Google, por exemplo, utilizam essa metodologia para tirar. Antigamente, a gente fazia grandes planos de negócios, né? Fazia páginas e páginas e páginas, contratava consultor, enfim, as coisas não mudavam tão rápido quanto elas estão mudando agora. Então, esse tipo de metodologias ágeis faz com que a gente consiga tirar um plano muito rápido, ir para a meta, ir para a execução e também partir para o resultado. Certo, pessoal? Espero que tenha feito sentido para vocês e que vocês realmente tenham aproveitado esse tempo para criar trazer da cabeça e botar para o papel um problema para juntos buscarmos uma solução. Escolham, né, as pessoas certas para estarem com vocês, que tenho certeza que vocês também vão conseguir ter um resultado tão extraordinário como o meu nos negócios ou então num projeto específico que vocês têm. Desejo para vocês uma ótima terça-feira, um excelente dia de trabalho, que seja de bons resultados. E lembre-se, partiu o Telegram para buscar o conteúdo agora e poder aplicar com a empresa, com o projeto e com aquelas pessoas que são relevantes para vocês, certo? Até mais, ótimo dia!